claro que a saúde não, ela continua tendo que salvar vidas, né? Mas é um momento muito difícil que nós atravessamos hoje com essa pandemia. Com o período da pandemia, assim, tudo que pôde ser adiado foi adiado. Acontece que na nossa especialidade, na oncologia, tem coisas que, assim, o tempo é fundamental. Se eu atrasar o tempo de diagnóstico ou de tratamento de um paciente, eu posso estar prejudicando ele e impedindo que a gente consiga chegar à cura. Então, na nossa especialidade, assim como na cardiologia, na neurologia, em algumas circunstâncias, a gente teve que passar batido pela pandemia. Teve situações que a gente teve que enfrentar, correr o risco e seguir com cirurgias marcadas, seguir com tratamentos marcados, porque simplesmente nós não podíamos esperar a pandemia, porque isso traria consequências muito piores aos pacientes. É claro que a gente faz todo um protocolo, todos os cuidados necessários. Se adiou alguns procedimentos, sempre evitando contato com outras pessoas nas salas de consulta, nos ambulatórios, na tentativa de minorizar os efeitos dessa pandemia, que tem nos levado tantas pessoas e que jamais a gente imaginaria ter que passar por isso na atualidade. Preço e os telefones para contato, doutor? Eu atendo num consultório aí que é no prédio, no edifício São Manuel, ali da Vasco Alves, 431, conjunto 501, faz 25 anos que eu atendo ali, e o telefone é 3422-3931. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutor Eduardo Monteiro Pereira da Costa, oncologista, falando aqui no programa Revista em Foco. Para nós foi um prazer, um privilégio, um grande abraço e bom almoço para o senhor aí. Da mesma forma, muito obrigado. Muito bem, são 12 horas e 31 minutos, estamos com o programa Revista em Foco, aqui pela sua Tchê Alegrete. A nossa próxima convidada já está aqui conosco. Daqui a pouco nós vamos conversar com a doutora Laura Luzardo Bertoldo, ginecologista, e nós vamos abordar diversos assuntos aqui com ela, aqui na nossa programação. Ela dá uma respiradinha, a gente também. Vamos aqui com o intervalo ali com a propaganda do guia. E a gente já volta aqui trazendo mais informações no Revista em Foco, agora no rádio. Para você que está ligado, um grande abraço. Vocês que estão na live aí conosco, vai o nosso carinho, o nosso abraço aí também. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tchê Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Muito bem, 25 faltando para o meio-dia agora, já estamos agora, a nossa próxima convidada é a doutora Laura Luzardo Bertoldo, ginecologista, que fala conosco aqui, né, e faz aqui a sua apresentação também, falando aí a respeito do seu trabalho que desenvolve aqui na nossa cidade. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvintes da Rádio Alegrete. Bom, hoje o que mais a gente quer questionar, né? Como anda a saúde das mulheres na atualidade, doutora, né? Como é que vocês têm lidado? Eu estava falando com o doutor agora ali, o doutor Eduardo, sobre esse tempo de pandemia aí.
E eu gostaria de saber da senhora, colocar aí a respeito desse assunto. Eu acho que hoje, né, mais do que nunca, com todo o advento que a medicina oferece, a saúde vem melhorando bastante, os recursos de saúde vêm melhorando bastante, as pacientes têm mais acesso, né, então, aos exames de rotina necessários para diagnóstico precoce de um eventual problema de saúde, como um câncer de colo de útero, por exemplo. Nos postos de saúde são oferecidos os exames básicos que as pacientes precisam fazer. Então, eu acho que essa melhoria na saúde pública em geral é notória e considerável. Muito bem. Bom, quais são, doutora, os exames essenciais para as mulheres como forma de prevenção? Então, falando da minha parte ginecológica, né, o primeiro e mais importante exame, sem sombra de dúvidas, é o Papa Nicolau, que a gente chama de citopatológico. É o exame para rastreio de câncer de colo de útero. Não existe nenhum outro exame que substitua o preventivo. Então, as mulheres, após iniciar a atividade sexual, têm indicação de coleta de preventivo, seja com ginecologista, seja com médico do posto ou a enfermagem, que nos ajuda muito nesse controle, nesse cuidado, né? Deve ser feito uma vez ao ano, por todas as pacientes sexualmente ativas até pelo menos os 65 anos de idade. Sem contar a mamografia, o ultrassom mamário, que complementa a mamografia, são exames importantíssimos e devem ser feitos anualmente também. E o ultrassom transvaginal, que dá segurança para o ginecologista que a pelve daquela paciente foi avaliada e que os ovários estão bem. Ultrassonograficamente é um rastreio importante. Ok. E quais são, na verdade, assim, o câncer... a gente falava sobre câncer de mama, né? É um assunto recorrente aí. Mas a próxima pergunta é a seguinte: é seguro engravidar após o câncer e seus tratamentos? É que, na verdade, depende de sítio primário, depende onde foi o câncer, mas, no geral, a paciente que teve câncer, que tratou e que é uma paciente considerada curada, ela tem essa permissão, né? A gente autoriza a paciente a engravidar, desde que orientada, acompanhada, independente de qualquer coisa, essa paciente tem que ser acompanhada por um profissional experiente, de preferência, obviamente, que um obstetra, né, para fazer um pré-natal que possa identificar qualquer alteração nesse percurso gestacional. Mas, a princípio, uma paciente curada não tem qualquer problema numa gestação futura, uma paciente jovem. Muito bem, estamos com o programa Revista em Foco. Doutora, entre as inúmeras questões causadas pelo novo coronavírus na área da saúde, uma que chama a atenção da comunidade médica e tem sido tema de pesquisa é se o impacto da pandemia do Covid-19 seria no número de diagnósticos de outra pandemia, a do HIV. O que a doutora poderia falar sobre esse assunto? É que, na verdade, o HIV nos acompanha há muitos anos, né? A questão é que as outras pessoas não sabem que determinada pessoa é portadora do vírus, então nem o próprio portador às vezes sabe, né? Porque as pessoas não têm o hábito de exames, de rotina, de sorologias, de testes de HIV. Então, a menos que essa paciente saiba que foi exposta de alguma maneira, ela não pede esse exame e a gente acaba não sabendo e esse vírus se perpetua. Então, eu acho que não existe como comparar o corona com o HIV, né? Ambos são doenças atuais, o HIV continua sendo, embora há muitos anos se saiba da existência e do tratamento, mas as pessoas não fazem diagnóstico. O diagnóstico do HIV é muito tardio. Então, se essa pessoa é promíscua, se essa pessoa tem vários parceiros sexuais, esse vírus vai passando, porque o que a gente vê? Que principalmente os jovens hoje, eles não aderem 100% ao preservativo, né? Que é a única forma que a gente tem de prevenir o HIV com preservativo. E houve um aumento agora considerável nas doenças transmissíveis, um número, né? A sífilis é um absurdo, né?
com essa pandemia aí também, né? Doutora, tem gente na linha que quer falar conosco aí. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tânia Alves, eu moro aqui no Capão do Angico. Eu tenho 69 anos. Aí eu queria que a doutora me dissesse se é sempre preciso fazer o preventivo e o de mama, os exames, não é? Ou já com certa idade não há necessidade? Sandra, querida, o que eu costumo orientar as minhas pacientes assim? Bibliograficamente falando, no livro, eles aconselham a coleta do preventivo até os 65 anos de idade. Porém, se essa paciente é sexualmente ativa, né, é parceiro único, não importa, eu coleto sempre, uma vez ao ano, o preventivo daquela paciente com 60, 65, 70 anos. Enquanto ela estiver comigo, eu coleto. A menos que essa paciente, por qualquer motivo, não mantenha mais relação sexual. Ela tendo 2 preventivos anuais consecutivos normais, mais de 65 anos, aí a gente não precisa mais coletar esse preventivo. Isso é o que diz no livro. Na teoria, na prática, nem sempre é assim que funciona. São várias as questões que a gente tem que avaliar. Com relação aos exames de mama, mamografia e ultrassonografia mamária, se orienta a fazer a partir dos 40 anos, anual, uma vez ao ano, para todas as pacientes, até os 75 anos de idade. Só que na prática, o que a gente vê? Que os índices de câncer de mama, eles caem após os 75 anos, mas eles não se anulam. Então, se for um familiar da gente, a gente vai querer um diagnóstico precoce para um tratamento eficaz. Então, a minha orientação é que sim, que tu siga fazendo os teus exames de rotina para maior segurança da tua saúde, acima de qualquer coisa. Isso, obrigada. Sim, eu sou sozinha, não tenho vida ativa, vida sexual ativa. Mas é bom a gente seguir fazendo os exames, então, não é? Com Muito certeza. obrigada. De nada, querida. Tá aí o nosso ouvinte interagindo conosco aqui na nossa programação. E a gente continua aqui com a doutora falando. Doutora, mais um assunto. O cisto no ovário pode virar câncer? Não. Cisto de ovário é um achado benigno, é um achado muito comum. É muito comum, principalmente em pacientes jovens, né? A paciente ali na puberdade, dos seus 17, 18 até os seus 40 anos. As pacientes jovens, elas apresentam com muita frequência cisto de ovário. Cisto de ovário é um achado benigno, muito comum nos exames e que tem a tendência a desaparecer com o tempo. Então, eu não acho que isso deva gerar preocupação na paciente. É uma coisa benigna, autolimitada, ela vai curar sozinha. Às vezes, quando a paciente tem muitos cistos, a gente acaba tratando. A gente usa o contraceptivo oral combinado, que são as pílulas que a gente dispõe no mercado, nos postos de saúde, assim, de uma maneira geral nas farmácias, né? É de amplo uso, para a gente acabar tratando essa paciente que tem muitos cistos, que tem o que a gente chama de ovário polimicrocístico. Mas o cisto de ovário não, ele não vira câncer. Muito bem. Vários ouvintes aí interagindo conosco, né? Através do 3422-1600, 3422-1235. Isso é importante, essa interatividade com o nosso ouvinte aí, que querem tirar algumas dúvidas, né? Então fica à disposição nossa. Essa é a proposta do programa, esse é o objetivo. Vamos com mais um ouvinte mais uma ouvinte no ar. Alô, com quem nós falamos? Ivete. Tudo bem? Ivete, a senhora fala da onde? aqui do Santo Antônio. A senhora não está com o som do rádio muito alto? Baixa um pouquinho, por gentileza. O meu caso é o seguinte, ó. Eu não tenho nem plano, eu sou SUS, né? E faz mais de 3 anos que eu não faço preventivo nem a mamografia. Porque eu fazia no antigo NPS. Só que eu marquei, a moça de lá não quis fazer. E agora eu queria saber como é que fica a minha situação, onde é que eu posso ir. Ainda mais agora com os vírus, né? Ivete. Dona Ivete. Dona Ivete, eu gostaria de poder lhe ajudar, mas como eu não trabalho na saúde pública, eu não sei lhe orientar. O que eu sei? Aqui em Alegrete, as pessoas elas são direcionadas para os postos próximos à sua residência. Né? Então, se a senhora consultar com o médico do posto próximo, eu não sei se a sua região fica próximo ali ao PAN, é isso? É bairro Santo Antônio aqui, que eu moro. É na Venâncio Soares aqui.
da doutora Laura para baixo, a senhora daqui da igreja, doutora? Eu sou, querida. Pois é. E agora aqui não vem nem da gente de saúde, nada. E é tudo ficou longe, não sei como é que eu fazer no INS, mas eu marquei a ficha, a moça disse que não é mais lá. Mas então essa mesma moça que ele disse que não é lá, ela vai ter que lhe encaminhar, ela vai ter que lhe orientar onde que a senhora vai procurar esse auxílio, porque as pacientes elas não podem ficar desprotegidas. 3 anos sem exame de rotina é bastante tempo, né? Então... eu fiquei desassistida mais de 3 anos e meio sem fazer preventivo e sem fazer o do seio. Eu já estou na menopausa, né? O bom seria também com ela procurar a Liga de Combate ao Câncer, né? Acho que auxilia A também. Liga não está mais fazendo exames. Não está mais. Então, eu acho que a senhora tem que procure o posto central ali, que é o PAN, que eles vão saber lhe encaminhar para qual que é o posto referência da sua residência. Sim. E aí a senhora vai no posto, a senhora vai conversar com o médico lá, porque em alguns postos, o clínico que faz esse encaminhamento, esse pedido de exames. Então, ele vai lhe pedir os exames de rotina, ele vai lhe pedir a sua mamografia, com certeza ele vai coletar ou vai encaminhar a senhora para coletar o preventivo. Então, a senhora passe no PAN, converse com as gurias lá para elas lhe encaminharem para o seu posto referência, porque, infelizmente, eu não sei lhe dizer. Sim, eu acho que agora tudo está funcionando, né? Tá bem, então a gente vai encaminhar a sua sugestão e a senhora entre em contato conosco no Rádio Jornalismo, que eu vou trazer essa informação para a senhora, tá bom? Um abraço. Então, tá. Bom, continuamos aqui com a doutora Laura Luzardo Bertoldo, ginecologista. Doutora, quais são os tipos de câncer de ovário? Geralmente, o mais comum tipo de câncer de ovário, histologicamente falando, é o carcinoma, né? E é um dos cânceres, com certeza absoluta, mais temido na minha área, porque o câncer de ovário, ele é silencioso. Pois é, por que é considerado silencioso? Porque ele não traz sintoma. Então, quando a paciente... Às vezes, e na maioria das vezes, numa consulta de rotina que a gente pede, um ultrassom transvaginal, é que a gente vê alguma alteração e quando a gente aprofunda, a gente descobre e faz o diagnóstico, né? Então, ele não traz sintoma, ele não dá dor, ele não dá náusea, ele não dá cólica, ele não dá nada. Então, ele não é palpável, diferente do câncer de mama, que o exame clínico já levanta a suspeita. Né? Então, o câncer do ovário, com certeza absoluta, ele é muito agressivo, perigoso e a gente tem que ter muito cuidado. Existe alguma relação entre o câncer de mama e o câncer de ovário? Existe. Existe o fator genético envolvido. Né? Então, assim, toda paciente que tem histórico familiar de câncer de ovário, ela tem que atentar não só para os seus ovários, como para as suas mamas. Existe, sim, relação de câncer do ovário com câncer de mama, não necessariamente na mesma paciente, mas o histórico familiar é importante. Então, aquela paciente que tem algum familiar que tenha tido câncer do ovário, ela tem que fazer acompanhamento mamário. Muito bem. Revista em Foco no rádio. Vamos com mais um ouvinte no ar. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É a Maria. Tudo bem, Maria? De onde você fala? Tudo bem, daqui da Vila Prado. Qual é a pergunta que você gostaria de fazer para a doutora? Eu gostaria de saber se quem tem nódulo no seio pode virar câncer de mama. Num geral, não. Num geral, esses nódulos, eles são muito comuns e eles são acompanhados com o exame clínico pelo médico, pelos exames de imagem, a mamografia e o ultrassom. Num geral, a cada 6 meses, até a gente perceber que esse nódulo é estável, que ele não está crescendo, que o aspecto não mudou. Então, a maioria dos nódulos de mama se tratam de nódulos benignos. Por exemplo, fibroadenomas. Sim. Né? Então, a senhora fique bem tranquila, porque a maioria não evolui para câncer, mas isso precisa, obviamente, do acompanhamento médico, né? Tá. E, doutora, e quem tem no útero pode engravidar? Pode. Sim. A gente está falando de miomas, né? Então, às vezes, esse miominha ele pode atrapalhar um pouco na fase de implantação do embrião. Mas, com certeza absoluta, ele não contraindica uma gestação. A paciente que tem mioma pode engravidar, sim. Mesmo tendo vários? Mesmo tendo vários. Então tá. Muito obrigada. De nada. E agora, doutor?
Pois é, né? Essa seria a pergunta. E agora, doutora? Bom, doutora, já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista aí. Esse é o programa da Revista em Foco no rádio. Essa novidade que está trazendo aqui um programa específico, né? E abrangendo vários assuntos. Mas o assunto hoje que todo mundo quer saber é a respeito de saúde. Então, por isso que os ouvintes estão interagindo conosco aí, né? E fazendo suas perguntas. Doutora, quais são as novidades? O que evoluiu do tratamento do câncer de mama e de ovário hoje, nos tempos que nós estamos vivendo? O câncer de mama hoje, na verdade, o que mais chama atenção é a possibilidade do diagnóstico precoce, né? E a cura chega em 95% dos casos. Então, esse acompanhamento médico que até o Eduardo citou antes é muito importante no sentido do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz. O câncer de ovário, ele, infelizmente, não tem nenhuma novidade, ele é um câncer muito agressivo, as chances de cura são bem menores que o câncer de mama, né? Então, a gente precisa ainda de muitos estudos nesse sentido, mas que aqui, na verdade, hoje, o meu foco é na prevenção, que as pacientes prestem atenção na sua saúde, prestem muita atenção em alguma mudança, que elas tenham acesso ao médico, que o médico possa pedir esses exames, porque sempre o diagnóstico precoce vai ser o nosso foco, vai ser a nossa chave para o sucesso terapêutico. E, doutora, hoje é interessante também falar sobre a qualidade de vida também, né, das pessoas, né, que se cuidarem quanto à alimentação, quanto exercícios físicos, sair da vida sedentária também é muito importante, né? E aí entra a pandemia, né, que aí a pandemia complica a nossa vida, porque aí como é que eu vou orientar uma paciente, a menos que ela tenha condições financeiras de ter um personal trainer, né? Exatamente. Porque mas esses exercícios eles podem ser feitos em casa também, não podem? Eles podem, mas sempre na medida do possível, acompanhado do profissional. Então, assim, agora, eu acho, isso é a minha opinião pessoal, é uma época de cuidado, com certeza absoluta, de cuidado alimentar, principalmente, porque o que a gente vê é que as pacientes estão ganhando muito peso em função da quarentena, né? Só que a gente também não pode expor as pacientes, porque um pouco, vou te dizer assim, que me assusta é a quantidade de gente na rua, é a quantidade de idoso na rua, é a quantidade de gente sem máscara. Então, assim, aproveitando o espaço, UTI Covid está cheia. Consciência, meu povo, né? Com certeza. Doutora, nós agradecemos a sua participação, doutora Laura Luzardo Bertoldo, ginecologista. Tem mais uma pergunta aqui. Quem tem síndrome do ovário policístico deve se preocupar, para encerrar mesmo com chave de ouro? Essa pergunta é bem bacana, porque ela traz muitas pacientes ao consultório preocupadas com essa questão da síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, o ovário micropolicístico é uma causa isolada, é um achado de ultrassom que não tem nenhuma repercussão. A síndrome dos ovários policísticos é um outro problema, que além dos ovários polimicrocísticos, associa outras coisas. Resistência à insulina, hirsutismo, aquela paciente que tem muitos pelos, aquela paciente que é obesa, aquela paciente que tem acantose nigricans, que tem aquele pescoço escurecido. Então, infertilidade, são 1000 coisas que englobam essa síndrome dos ovários policísticos, e não é toda paciente que tem o ovário polimicrocístico que tem a síndrome. Então, assim, eu não acho que tenha que preocupar, eu acho que a paciente diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, ela tem que ser acompanhada para preservar a fertilidade dessa paciente, né? Porque o principal, a repercussão dessa síndrome dos ovários policísticos é a infertilidade. E sempre, né, antigamente e hoje, as mulheres querem ter filhos. Então, isso é uma coisa que preocupa um pouco, a questão da infertilidade. Não quer dizer que a paciente que tem síndrome dos ovários policísticos nunca vai poder ter filhos. Ela vai poder. Às vezes, a paciente tem um pouco mais de dificuldade em gestar. Às vezes, ela precisa de um auxílio, às vezes, ela precisa até de um tratamento para infertilidade. Mas essa é a principal repercussão, e eu não acho que a paciente tenha que se preocupar, ela tem que procurar auxílio médico. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É muito bons os assuntos que estamos falando, muito interessantes, né? Com certeza teremos outras participações da doutora. O povo está gostando, está todo mundo ligando. Agradeço. Que bom, fico bem feliz em poder participar e fico à disposição sempre que precisar. Qual o endereço e os telefones para contato para maiores? Não estou atendendo no consultório. Não está. Não, agora eu sou só mãe.
Mãe e médico obstetra da HGUA e da Santa Casa. Que legal. Eu tenho uma enteada lá na HGUA, a Lisiele. É? Sargento Lisiele. Então, vamos lá, minha equipe HGUA. Obrigado, doutora. Grande abraço, sucesso e parabéns aí. A classe média, essa atividade, né? Essa profissão é muito linda, né? Salva almas, salva vidas, né? Isso é importante. A gente se esforça bastante. Um abraço, doutora. Obrigada. Prazer. Muito bem, 5 minutos estão faltando para as 13 horas. O telefone não para, né? Só que agora nós estamos chegando ao finalzinho. Tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas é assim, né? Tem que ficar na saudade até quarta-feira, quando nós voltaremos aí. Mas vamos em frente aqui com a nossa programação. Estivemos conversando aqui com a doutora Laura Luzardo Bertoldo, ginecologista, e que falou conosco aqui, né? E vai... a nossa programação vai já chegando quase ao finalzinho, né? O nosso programa Revista em Foco, programa que tem como colaboradores Ecografias Reunidas, Tecnologia e Tradição de Qualidade, desde 1952, Dr. Luiz Carlos Diniz Barradas e Dr. Érico Duarte de Oliveira. Contatos pelo 3422-3799, na Rua Demetrio Ribeiro, número 29, junto ao Instituto de Clínicas. Guia Alegrete Digital, se preferir, né, vai lá, baixa o aplicativo. É uma maneira prática de obter informações sobre os estabelecimentos da cidade. Acesse www.guialegrete.com.br, tudo que você procura em um único portal. Se preferir, baixe o aplicativo, vai facilitar muito o seu dia a dia de maneira rápida e fácil. É gratuito, leve seu negócio para um outro nível. Revista em Foco, o editorial é diferenciado para vários setores que divulga fatos, pesquisas, entrevistas, cenários, tendências e saúde e distribuição é gratuita. Então, tá bem, então. Vamos em frente, Vaninho. Coloca essa musiquinha. Eu tenho uma musiquinha aí pra colocar aí pra nós, só pra nós dar uma respirada aqui. Já vamos encerrar aí? Agora estão faltando 4 minutos para as 13 horas. Daqui a pouco já vem o Mensageiro Rural com o João Ulisses, já está chegando por aí. Deixa eu ver aqui, o pessoal pode interagir conosco também, fazer perguntas no 999-582202. Esse é o nosso WhatsApp para você interagir conosco aqui na nossa programação. Bom, já vamos nos encaminhando já para os minutos finais aqui do nosso programa, mas a próxima edição da Revista em Foco vai ser direcionada ao agronegócio. A revista Expo em Foco vai trazer muitas notícias e temas voltados ao agro. Aguardem então a Revista em Foco. Vamos em frente. Ô, Vaninho, eu gostaria de deixar a mensagem, né? A mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando. Escutem. Para você que está ligado, o nosso muito obrigado aí, então, e deixar e dizer para você, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro chama-se amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, para acreditar, para fazer e principalmente viver. Lembre-se que um simples toque pode salvar a sua vida. Uma boa tarde a todos, até quarta-feira. Venha o Mensageiro Rural. Deixa de fundo essa canção. Grande abraço, obrigado Vaninho, obrigado aos nossos convidados e nós voltamos na próxima quarta-feira aqui nesse mesmo canal. Foi ao ar, programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta.
Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O incêndio que atinge o Santuário de Elefantes Brasil, o único da América Latina, fez com que a equipe do local transferisse os 5 elefantes para uma área segura na propriedade em Chapada dos Guimarães. A